ótimo, Oi, que amor! linda! Que maravilhosa! Tudo bem? Tudo bom? Boa noite para você. Boa noite. Obrigada, viu, por me convidar para essa live incrível. Nossa, só da gente estar revivendo momentos maravilhosos dessa novela incrível, dessa obra, né? Foi demais. Para mim foi maravilhoso. Muito obrigada. Nós que agradecemos pela atenção e, novamente, pelo carinho conosco, nos seus fãs, né? Fãs da novela e, consequentemente, seus fãs também, porque o que você nos entregou na tela foi incrível. Eu, particularmente, fiquei assim, ó, boquiaberto com a sua interpretação. Achei fantástica, magnífica. E eu não poderia deixar de te convidar para uma live, porque foi maravilhoso e você é uma ótima atriz. Olha, foi um momento muito especial. Eu estava morando, né, fora do Brasil. E quando eu recebi o Peraí, Cristel. convite, Peraí, antes de você falar, segura aí. Tem algumas informações que eu quero compartilhar com você. Pode ser? Desculpa te pode. Eu cortar. quero até ver se pode falar. Primeiro, eu quero confirmar se eu estou falando o seu nome certo. É Cristel É ou Cristel? Cristel. 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 É Cristel. Cristel. É porque eu fiquei na minha cabeça, gente, é Uhum. Cristel. Mas eu fui ver algumas entrevistas suas e o pessoal estava falando de uma maneira diferente. Assim, eu tenho que saber a maneira certa. Então é Cristel. Cristel Bianco. Very good. Crystal, oh, very good. Eu tô botando as aulas de inglês. Muito bom. É que eu dou aulas de inglês, aí eu, do Força. nada, eu começo a falar inglês. Então, é Crystal Bianco. Falei certo? É, Ótimo. exatamente. Então, antes de Olha, você... Desculpa, deixa eu pode só falar. te falar, eu fiquei tão feliz. Ontem eu chorei, sabia? Sério? Você me emocionou com aqueles posts que você fez. Meu Deus, que coisa linda. Olha, um carinho tão grande, um carinho tão especial que você nem imagina. Tá bom? Eu fico muito feliz de saber. Mas você se emocionou com a sua arte, viu? Você se viu e se Foi. emocionou com um momento tão especial da sua vida, acredito eu, e que fez tanta diferença na vida sua e de outras pessoas também. Foi marcante. Mas Uhum. desculpa ter te cortado no início. É que antes de você falar da novela, eu gostaria que você falasse primeiramente sobre você, da sua carreira, independente da carreira de atriz, né? A gente começasse com esse esquenta, falando de você, quem é Cristel Bianco. Logo depois, você pode falar sobre a novela e eu tenho perguntas, várias perguntas dos fãs para você. Depois a gente fala Que sobre os legal. bastidores e ao final você fala sobre o que você está fazendo na atualidade. Olha, vou falar um pouco de mim, né? Eu sou mineira de Governador Valadares, filha de fazendeiro. Nós somos quatro irmãs. Eu sou a segunda. E eu sempre, eu nasci para ser atriz, para ser artista. E lá na fazenda, meu avô chefe político e tudo mais, sempre me chamava para eu dançar nos pelourinhos na época que ele fazia campanha política. E eu tinha o dom de imitar todo mundo da cidade. Então eu era artista desde de sempre. O DNA, né, essa veia artística sempre foi comigo. Então, eu fiquei algum tempo em Minas. Aos 14 anos, eu fui morar em Vitória, no Espírito Santo, porque eu arranjei um namorico lá, porque ele não podia, né? Meu pai não deixava. Me levou para ir estudar no Colégio Marista, em Vila Velha. Eu fui morar com a minha avó. E ali nasceu a oportunidade de ser uma bailarina. Eu adorava dançar. Inclusive, na fazenda, eu dançava junto com os pássaros. Eu adorava ficar observando as formigas. Eu era toda diferente. Eu nasci meio diferente. E aí, quando eu fui para Vitória, eu passei na faculdade de Educação Física e depois eu fiquei lá até os 20, 21 anos de idade. Lá eu já era modelo, já dançava no Carlos Gomes, fazia shows em praças públicas, na prefeitura. Enfim,
Eu sempre, eu nasci com a arte, eu nasci com a criatividade, eu nasci com esses dons que me faz hoje, cada dia mais, buscar enxergar a natureza como arte, tudo, a beleza, né? Meu filho fala, mamãe, você vê em beleza em tudo. Tudo para mim é belo. As pessoas são belas. Tudo para mim é belo. Eu não consigo prestar atenção no que é feio, no que é traumático, no que é ruim, no que é falta de contexto. Eu não consigo. Então, eu fui para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui no Rio de Janeiro. Meus pais não queriam que eu viesse para cá, principalmente meu pai, foi muito difícil. Eu fui morar num quarto alugado e de uma amiga muito querida, e para eu poder comer 2 vezes por dia, eu tinha que fazer bijuteria, tinha que fazer outras coisas, e aí eu fazia comida. Para eu poder ficar na casa sem pagar muito, eu fazia comida para a dona da casa. Isso foi uns 4 meses nessa luta, aí eu voltei à faculdade, e eu, num dia, no amanhã, encontrei um jornal e que dizia que estava fazendo teste para bailarina em um show chamado Golden Rio, com o Vatuzzi e Grande Otelo. Não sei se você ouviu falar, no Sim, Scala. sim. E entre Grande mil Otelo, sim. pessoas, sim, entre 1000 pessoas, eu passei no teste, me tornei a primeira bailarina do Scala. Maurício Sherman era o diretor. O Grande Otelo maravilhoso. A Vatuzzi tinha vindo do Moulin Rouge, de Paris. E para mim foi assim, foi aonde eu me projetei. Como eu era muito ousada, eu dançava sem meia, porque eu era um corpo maravilhoso, não tinha mancha na pele nem nada. E eu fazia um personagem que era a Sinhazinha, que apaixonava pelo escravo. E ela tinha, num balé clássico, tinha como se fosse um love story no palco. E isso foi assim, maior escândalo na época, né, na década de 80, porque nós fazíamos um trabalho belíssimo. Uma mulher branca, de repente toda vestida de época, aí ele tira a roupa dela, ela fica nua, ele também. Enfim, foi maior polêmica e foi isso, foi esse Bem estilo foi Avancini de essa ser, hein? Avancini de ser, exatamente. Foi esse personagem, né, que eu fiz também. Aí o Maurício Scherm criou outro personagem, o Juan Carlos Berardi. E aí eu comecei, fui para a Globo. Imediatamente eu fui contratada lá na Globo. Quem me levou para a Globo foi o Boni. Eu fui titulada como uma bailarina do corpo de mármore, e por causa que eu dançava sem meia, porque eu era muito branca, e essa coisa do negro com a sinhazinha branca, tarará, aquela coisa toda, foi assim, o máximo nosso trabalho. E eu fiz um outro personagem dentro desse show também. E aí a minha carreira despontou. E aí eu fui fazer a Rosa Tatuada de Tennessee Williams, que eu fiz a Stella Hohengarten, no Teatro Glória. E aí, TV Globo, teatro, aí foi, né? Aí aconteceu. No caso da Chica da Aconteceu. Silva, você foi convidada ou você fez o teste para a novela? Não, eu fui convidada. Eu fiz a Escola de Artes Dramáticas com a Débora Fux, uma menina linda, ela era ruiva, e ela foi esposa do Walter Avancini. E eu tinha saído da televisão, da TV Globo, em 90, depois da Luz Deu Fuego, eu me casei, né? Então eu fiz várias novelas, fiz a abertura de o Hans Donner me colocou em várias, mas várias aberturas de programas e de novelas e tudo mais. E aí, em 92, eu fiz a Luz Deu Fuego também. Eu adoro fazer personagens polêmicos, né? Foi sempre muito polêmico tudo que eu sempre fiz. Mas é isso aí, a gente tem que
a gente não pode ter medo de ousar, quanto mais o artista. O artista ele é livre, né, para criar. E aí eu estava morando nos Estados Unidos. Quando eu estava nos Estados Unidos, não antes, eu fiz um almoço na minha casa. Eu era casada, já tinha ido para Paraíba, meu marido já era deputado federal e tudo mais. A gente estava nessa busca e tal. Aí um dia eu falei com a Débora, eu queria tanto voltar à televisão, mas não sei. Se você puder me dar uma chance de falar com o Walter Avancini para eu fazer o teste e tudo mais. E aí ela falou, tá, eu vou falar com ele. Passou um tempo. Aí fui morar nos Estados Unidos. Cheguei lá nos Estados Unidos, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E aí, recebi um telefonema do Walter Avancini. Na época não tinha essa coisa de WhatsApp, nada disso. Era e-mail ou telefonema. E ele dizendo para mim que era para eu, que ele ia me dar a oportunidade. Eu comecei a chorar. Eu disse, agora? Eu tô grávida. Eu não vou falar com ele que eu tô grávida. Eu vou pro Brasil. Eu peguei um avião, fui pro Brasil. Aí eu fui encontrar com ele. Cheguei lá, ele falou, olha, você vai... eu vou te projetar como atriz, como você nunca, nenhum personagem você fez. Agora você confia em mim, eu confio. Aí ele falou para mim assim, eu tenho um personagem que é completamente tudo diferente do que você já fez. E nessa época, ele estava começando, acho que só tinha umas 6 pessoas já contratadas. E ele me chamou. E quando ele falou para mim, eu ia fazer a Violante. Olha que loucura. Eu comecei a chorar. E ele perguntou por que eu estava chorando. Eu falei assim, meu sonho é trabalhar com você, meu sonho é voltar a trabalhar, não sei o quê, babá, chorando. Eu falei, mas por que você está chorando? Eu falei assim, porque eu estou grávida. Ele parou, ficou no silêncio e disse, agora mudou tudo. Eu falei assim, não, mas me dê uma oportunidade, nem que seja qualquer coisa, eu quero voltar a trabalhar. Ele disse assim, eu vou pensar. Aí ele pensou, aí me convidou para ir lá de novo. Ele disse assim, olha, você vai ter que fazer todo um trabalho e eu quero que você contrate uma professora de voz e você vai, toda essa postura sua, toda essa coisa, você vai ter que fazer um trabalho. Aí eu contratei uma professora para me ajudar no texto, na caracterização, na postação de voz, que é a Maria Helena Croft. E aí, essa minha voz, assim, eu tive que descer 2 tons e fazer toda sussurrada. Eu tinha que fazer a voz assim. E essa coisa toda. E ele é muito engraçado, porque foi assim... Eu chegava, né, desse meu jeito, abraçava todo mundo, beijava. Ele disse assim, aqui não é folclore, não, vai para a sala. E ele queria que eu ficasse introspectiva, porque nem eu mesmo sabia o que tinha, as cenas, né? Porque as cenas foram vindo e tal. E ele disse assim, se eu errar no início da novela, acabou. Ele falou isso para mim. E Você você não colocou pode... contra a parede já no começo para você ver o nível de tensão Tipo, que ele né? esperava de você. E ele tinha uma técnica que ele maltratava a gente, né? Ele maltratava até ele chegar Eu lembro também das cenas da Thaís e teve cenas muito difíceis para mim, porque primeiro o espartilho que me apertava muito, eu grávida. Eu tinha a noção de que eu estava grávida, estava num momento muito feliz. O meu personagem era tudo que não prestava, né? Meu personagem é aquela mulher
pérvida, Tem um monte de maquiavélica. fãs que tem muito ranço de você. Eu coloquei os vídeos, Não aí tem. foram uma chuva de A minha madrinha, comentários. a minha madrinha, madrinha Ruth, ela falava, Nininha, eu te odeio, Nininha. Ela me chamava de Nininha. Porque você maltrata os meus irmãos. E eu não sabia, eu nunca tive a dimensão do que isso representava vamos dizer, do grupo, né? Na comunidade negra, né? Do país. Uhum. E era algo assim muito bombástico, porque as pessoas falavam coisas e eu ficava assim, hã? E alguém que me ajudou muito, me amava muito, porque ela dizia assim, falava com o Nilton na minha barriga. Zezé Mota falava assim, Niltinho, porque eu já sabia que era um menino, né? E na época eu já estava com 4 meses, e ela falava assim, Niltinho, é tudo brincadeirinha, a sua mamãe é boazinha, a gente ama a sua mãe. A Zezé Mota falava para mim. E eu desesperada, porque eram cenas muito fortes, eram cenas que eu tinha que fazer uma respiração, a parte técnica muito forte, né? Porque eu tinha que baixar o tom, tinha que trazer aquele ódio, aquela energia muito forte, e era uma energia muito, muito forte. Fazer personagens como eu fiz traz uma energia forte. Uhum. Por mais que você quer neutralizar isso, eu ficava assim, ai meu Deus, ai, protege meu filho, ai meu Deus, eu ficava assim, inclusive eu tinha muitos abraços depois, entendeu? Inclusive dos atores negros que me abraçavam, eu falava, me abraça aqui, me abraça aqui, me abraça, porque eu ficava que era tanta energia que eu tinha que colocar e é tanta maldade que nunca passou, né? Não tinha um histórico, não tinha lembranças da maldade, né? Porque existem pessoas que usam memória emotiva para trazer a emoção. Então eu ficava, como é que eu trazia essa emoção pérfida, má e tal, mas não podia fazer exagerar na cara, nas expressões. Era tudo no olho. Ele diz, eu quero tudo nos seus olhos. Então, quando eu franzia a testa ou quando eu fazia alguma coisa para trazer essa expressão de ódio, de raiva, ele fala, não é isso que eu quero. Arrasa. Cristo, como sempre, arrasa. Eu quero agradecer 1.000 e tantas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada aí. Muito obrigado, Né, os pessoal. fãs, as pessoas do Brasil, do mundo inteiro, tem gente dos Estados Unidos, todo mundo aí nos assistindo, muito obrigada. Mas, Cristian, aproveite e dá um alô para nossas irmãs que hablam espanhol. hermanitos, muchas gracias. Sempre estou com ustedes aí na Argentina, em toda a América Latina. Gracias, muitas gracias. Besos. Graças a todos. E aí, o que aconteceu? Nessa época, nesses momentos, eu recebi a nota 10 do Globo, né? Que para mim foi assim, minha carreira foi maravilhoso, porque você ter o reconhecimento de quem fez sempre show business, quem fez sempre personagens que explorava o lado sex symbol, o corpo, e de repente, na maturidade, grávida, fazer um personagem desse como foi um presente que o Walter Avancini me deu, e eu ainda, né, ganhar a nota 10 como do Jornal Globo. E foi assim, foi incrível. Eu fui viajar depois para a Argentina, fui viajar para os Estados Unidos, vários lugares onde aconteceu, onde passou a novela.
o reconhecimento. E é um trabalho que, gozada, eu não tinha esse acervo que agora você passou para mim. E eu me emocionei muito ontem, quando eu estava assistindo. Aí vem na memória tudo que eu tive que passar, né? Porque teve uma cena que foi muito difícil para mim. Muito difícil. Qual Foi uma cena? cena, a cena para mim, a cena mais difícil assim que foi em termos de esforço físico, esforço emocional e um pavor de fazer mal ao meu filho. Foi quando a Emereciana Caldeira Brantes, ela foi para o pátio, onde os escravos estavam todos amarrados e ela teve que chicotear todos ali. Uma curiosidade, um segredinho. Tinha uma ambulância e que eu tive que parar umas 3 vezes, fazer a cena, ir para a ambulância e ficar deitada porque minha pressão subia muito. Foi muito difícil para mim, porque eu tinha que fazer... Estava calor, um calor. Era Com noite? Estava aqueles fazendo muito partidos. calor? Não era, era de tarde para de noite, não era ainda noite, né? Era Ah, era tipo entardecer, então. 18 Era das... horas. compreendi. É. Mas muito calor, muito calor. Nós gravamos, estava muito calor. E Em eu com aquele Diamantina foi shortinho, foi gravada essa cena? Ou, ou foi lá em Maricá? Não, Maricá não foi. foi Maricá. Foi em Maricá? Foi ali em Maricá. Essa cena foi uma cena muito difícil para mim, né? E eu tive que parar algumas vezes, aí eu deitava lá, ficava deitada. Aí ele chegava assim, ele era demais, né? Ele chegava assim, olhava, aí o paramédico falava, olha, ainda a pressão dela não... Aí quando chegava, a pressão tinha que baixar, né? Ia para 12/8, então eles me deixavam deitada e tal. E os outros atores, todos lá, Esperando. amarrados nos troncos e tal, eu, né? E eu me sentia mal de repente ter que parar e as pessoas lá e eu ter que parar, mas era uma cena que eu não eu teria que fazer a cena, eu fiz a cena, mas eu também tinha que ver que eu estava com meu filhinho dentro da minha barriga, que eu não poderia também colocar em risco a minha gravidez. Então, assim, foi algo muito difícil. Foi a pior cena assim, que eu tive que fazer um esforço sobrenatural. E foi Só para tirar uma acompanhado dos dúvida, essa cena que você está falando, porque tem é parecido. Tem uma cena que você chicoteia todos os escravos para eles entrarem para a senzala porque o Quilô estava roubando os diamantes do contratador Felisberto. E tem uma outra cena que eu acho que ela foi cortada na versão que passou no SBT, em que todos os escravos estão presos, né, e que o contratador está Exatamente, foi essa. chicoteando eles, mas não, pelo menos na versão que a gente viu, não aparece você também chicoteando. Parece já você virando para a Não, mas Chica eu e fiz. falando que ela era culpada e depois levando ela para engolir o ovo depois. Foi nessa cena? Qual dessas duas? Foi, foi na cena que eu estava chicoteando, que ela não foi ao ar, eu acho, né? Ah, sim. Ou Então ela foi cortada. cortada pelo Ela foi SBT. cortada, porque eu chicoteava e depois essa cena ela ia para a senzala todo mundo e ali aquelas e ali foi forte também. Então foi 2 cenas, foi essas 2 cenas que realmente foi sequência. Então essa cena não foi gravei uma cena depois gravei uma outra não, foi a sequência. Nessa sequência que eu me esforcei muitíssimo, entendeu? Então, assim, tá falando a cena triste do ovo. Nossa, também. Também do ovo. E teve a cena também, né, que a gente. Porque, veja bem, você ter que ter controle de suas emoções. Ele sempre fez muito fechado, né? As cenas ele fez muito fechada a cena. Então, você tinha que ter um controle também do seu corpo, do seu físico,
a emoção, fazer aquilo, foi muito complicado também. A cena foi muito forte do ovo também, né? Essa cena foi muito forte, mas assim, é uma cena que a gente. Como é que você colocou o ovo? Não, pegava o ovo quente, cortava, ia para a boca dela, pegava o ovo frio e fazia ali. Quando ele fazia assim, cortava. E dava aquele efeito todo, né? E Ah, as entendi. pessoas achando, muita gente achando, gente, como é que você colocou o ovo? Eu falei, meu Deus, é tudo fake, não teve Uhum. nada assim. É isso que eu ia te Mas perguntar, porque é a pergunta foi a pergunta da Jo Chiara Marques, da Nilza Oliveira, que está super participando aí, está falando várias coisas, inclusive ela não suporta a merenciana, tá? A Nilza, toda hora ela aparece aí. Abraço, Nilza, para você. O Rafael Chevalier, se não me engano, e o Felipe Souza, eles fizeram essa pergunta, então estou falando o nome deles para eles saberem que você já respondeu antes de eu fazer a pergunta. Ótimo. Foi a cena do ovo que eles queriam saber como foi a preparação e você já disse que foi difícil, mas foi tudo fake. Tinha um ovo frio e depois um ovo quente vocês trocavam para dar os closes corretos. Ótimo. imagina que eu ia colocar um ovo quente dentro da boca da Thaís Araújo, né? Como é que é? Mas assim, era algo que eu pegava ele quente, né? Eu pegava ele quente, mas tinha também um pouquinho de gelo seco, né? Também para a gente passava várias Fazer aquela vezes, fumaça. fazia aquela fumacinha, pegava, e aí eu pegava, tanto que eu pegava assim, para tampar, para quando eu fizesse, da forma que estava pegando a câmera, falseava, entendeu? Aí cortava e eu pegava o outro e era tudo falseado, imagina. Mas o efeito, né? Terrível, né? Que loucura. Sim, Aquela muito também de realista. colocar a cabeça Do Caetano. do Caetano, para mim também foi. Manda um beijo, um abraço pro meu filho, João Pedro. João Pedro, um beijo, meu amor. Obrigada, viu, Janaína? Pois Obrigado, é, então Janaína. assim, é, teve e as cenas lindas, eu sinceramente foi fantásticas. Todas as minhas cenas, eu não tenho uma cena que eu disse, entendeu? Eu tive uma participação pouca, né, por causa da minha gravidez, mas foi um presente do Walter Avancini, foi um presente também, que depois que a gente ficou sabendo quem era o verdadeiro autor da novela, né, Você que é o Valci Carrasco. Carrasco, que ele já tinha escrito uma peça para mim. O Valci, ele que escreveu a peça Luz del Fuego para mim. Então, eu tenho uma gratidão incrível, né, pelo Valci, porque realmente o Valci é um grande autor, um grande ser humano, maravilhoso, né? Então, assim, e depois que eu fiquei sabendo, aí mandei um recadinho para ele, muito, muito legal. E foi para mim assim um marco, né? Um marco na minha carreira. Eu fiz bastante coisa, eu fiz filmes, né? Eu Sou o Servo, o Casamento de Louise, Põe a Mão no Fogo, eu fiz o Cangaceiro, né? Lima Barreto e tudo, mas assim, para mim, esse personagem foi um marco na minha vida. E eu tenho essa carinha meio redonda, assim, é bom para fazer. Obrigada, o Flávio, foi linda a minha participação. E eu tem muito a ver com a época, né? O meu physique de rôle tem muito a ver com a época. Eu gosto de fazer época, eu adoro fazer época. Então, eu fiz, por exemplo, Eu Sou o Servo, eu fiz um Uhum. filme, eu fiz a Carolina, que era também uma mulher de época, né? Então, eu gosto muito. Ana Cláudia, beijo, meu amor. Olha, tanta E gente linda. Meu Deus, muita gente obrigada. participando. Muito obrigado por todos vocês que estão participando dessa live. Cristel, agora eu quero te fazer perguntas dos fãs, apesar que você já respondeu muitas que já estavam aqui, mas tem outras que eu gostaria de fazer. Antes de passar para a pergunta deles, agora eu vou passar para a minha, porque, né? Já aproveitando essa minha chance, você falou que você seria a Violante na novela Chica da Silva.
não foi por causa da sua gravidez. Depois que você teve a oportunidade de ver a Drica Moraes interpretando a Violante, o que você achou de como ela interpretou o papel, né? E se você, por exemplo, fosse chamada para fazer um remake da novela, você gostaria de participar sendo a Violante ou sendo a Emericiana ou algum outro personagem? Olha, a Drica realmente maravilhosa. Aquele sussurro dela, ela chegou no tom muito fantástico que ele queria, né? Ela é uma super maravilhosa atriz. Quando eu soube que era ela, eu fiquei assim feliz porque todos os atores com quem eu trabalhei nossa, foram maravilhosos. Eu acho que a Emereciana, né, eu já vivi, foi legal, mas eu acho que a Violante realmente é um personagem muito que toda atriz eu acho que gostaria. Eu não gostaria É de um fazer a Mariana presente. Chica. É um Uhum. presente, porque ela tem várias nuances, né? Ela tem várias, a loucura, aquela coisa dela, né? O devaneio, a bondade. Ela tem várias nuances. Então, é um personagem que qualquer atriz gostaria de fazer. Muito marcante, realmente marcante. E a Drica fez excelente. Eu sou fã dela, né? E na época, nossa, aquele sussurro, aquela coisa. Eu fiz uma cena com ela e foi muito linda a cena que eu fiz com ela. E ela é Ela muito te ajudou. generosa como atriz. Ela é muito generosa como atriz, né? E, aliás, todos os atores com quem eu contracenei foram. E depois eu fiquei muito amiga, que eu já era amiga, né? Mas fiquei muito amiga depois da Thaís Araújo, no início da carreira dela. Eu amo a Thaís. A Thaís foi, assim, realmente uma escola, né? Ela teve uma escola de tudo. E quem fez, ela tinha muita energia como atriz e tudo, mas quem fez a escola da atriz, de ser essa atriz hoje maravilhosa que ela foi com certeza o Chica da Silva, foi com certeza o nosso mestre Walter Avancini. Walter Avancini tem uma escola, e quem participou dessa escola nunca mais foi uma atriz ou um ator assim, raso, porque ele não permitia atrizes e atores que interpretavam raso, sabe? Não, Uhum. ele ia Eram fundo. cortados Até os também, né? grandes. Hã? Os que não davam o que ele queria, pedia, ele também dava um jeito de cortar com eles da novela. Não permanecia muito tempo, né? Sumia da história. Não, não. Ele era forte, né? Sempre foi. Mas é assim, eu agradeço a oportunidade. Eu queria muito ter continuado, mas ele um dia na estreia, depois que passou, que eu vi, eu me emocionei, né? Aí ele disse assim, chegou num canto, me puxou, viu? Porque eu fui bravo com você. Olha aí, foi aplaudida, que as pessoas me aplaudiram, né? Na Uhum. estreia. Lá na Manchete. Nós assistimos todos os atores na Manchete, foi lindo. Então, assim, ele realmente foi um grande mestre. E depois que eu fiz a Emereciana, depois eu fiz outros trabalhos, eu sempre pensava nos toques que ele me dava, entendeu? Do olhar, de não, porque eu sou muito expressiva, muito adoro movimentar, né? Aquela coisa toda. Mas aí, quando eu estou interpretando, eu bloqueio. Inclusive, quando eu estava ensaiando algumas coisas, eu bloqueava os meus braços para eu poder internizar mesmo, interiorizar e trabalhar muito essa coisa, porque cinema e televisão é completamente diferente do que é um teatro. E televisão e cinema é tudo muito isso aqui, né? É você passar. Você pode ver que existem takes que eles pegam para você a emoção que você tem que passar, um choro, alguma coisa, e eles vão aproximando mais. Então você tem que passar essa energia, você tem que interiorizar essa energia para você poder
passar para o Telespectador. a pessoa que está... e também para o câmera, para ele ver, ó, chegou ali, aí ele pega, entendeu? Então, assim, é muito olhar, né? A interpretação do cinema e da TV é muito olhar. E no caso de remake, você participaria? No caso de remake de Chico da Silva? Querido, claro, claro, claro. Poderia fazer outros personagens, né? Poderia fazer Mereciana de novo, por que não também? Que eu acho, né, legal, né, também poder fazer Mereciana. Quando eu fiz, olha, nós tem 25 anos, né? 24. 24 vai Essa completar novela. 25. Pra você ver. Eu era uma menina, né? Eu era uma menina. Hoje eu sou uma senhora de 58 anos e que tem certeza. Amiga linda, maravilhosa. Obrigada, Brunete. Brete, lá de São Paulo, minha amiga querida. Olha, eu acho que assim seria maravilhoso se você me perguntasse hoje o que você mudaria na sua interpretação, né? O que você mudaria na sua interpretação para fazer Mereciana? Eu acho que hoje eu não precisaria usar a respiração. Hoje eu ia usar para fazer Mereciana vivência. Muitas coisas aconteceram comigo, né? E hoje é só lembrar. Hoje não precisa mais fazer aquela respiração. É só ter na lembrança aquilo que eu vivi, o que eu passei. Então, mas trabalhar é sempre bom, né? Tem pessoas que perguntaram por que você não volta, né, para trabalhar. Sim, tem Eu vários passei pedidos aqui. Inclusive, deixa eu falar o nome das pessoas, porque você respondeu até algumas perguntas, e é bom elas saberem que as perguntas delas foram anotadas aqui, e elas saberem que você está respondendo, tudo bem? Vamos fazer assim? tudo, Porque eles claro. tiveram todo o prazer de fazer perguntas, querem ouvir o nome deles. Ai, que fofo. Então, quero agradecer a, a Luciana Galindo, porque ela fez uma pergunta para você que foi a seguinte: você gostaria de que a personagem ficasse mais tempo na novela? E você já respondeu, você gostaria que você achou que o texto foi curto, mas gostaria. Muito obrigado, Luciana, pela pergunta. E também, inclusive, teve um dos seus fãs, que é o professor Inácio Carvalho, ele quis subir uma hashtag que é Volte às Novelas Cristel Bianco. Ele disse que é seu Ai, fã que fofo. e adoraria ver você de volta às novelas. E deixa eu fazer mais algumas perguntas aqui, Cristel, apesar que você está respondendo várias, você já mentalizou as perguntas, já, assim, ele vai fazer essa pergunta, então já vou responder. Incrível. Claro. Que é o seguinte, eu não, os fãs, tá bom? Mandaram. O Cruz Dam. Quero saber o que ela achou da história da novela e seria uma interessante, no caso, o final da sua personagem. Você achou que foi justo? Ela merecia o final que ela teve ou não? Ela poderia voltar e se juntar com a Violante, sei lá, Veja bem, alguma coisa diferente. foi cogitado dela voltar. Quando ela foi para Portugal e teve algumas cartas que ela mandava e tal, foi cogitado. Só que eu estava no momento da gravidez e tudo mais, eu morava nos Estados Unidos, depois eu voltei para os Estados Unidos, e aí ficou assim, poderia voltar, mas aí não me chamaram, porque foi triunfal. Acho que a ida dela foi triunfal. Naquele burro, naquela mula ali, toda de negro, aquela cena. Eu até chorei. Todo descabelado, né? As franjinhas aparecendo Eu aqui. chorei. Foi porque aquilo ali, foi lindo demais aquela cena, entendeu? E eu morrendo de medo, porque
eu tinha que fazer aquela descida que eles pegaram, né? O take, volta, aquela descida. Eu disse, gente, eu de ladinho ali, falei, meu Deus do céu, vai, me segura. Porque, veja bem, quando você não está... Eu estava no início da gravidez. Eu não estava no sexto mesmo. Eu estava no terceiro para o quarto. Então, eu estava muito preocupada com a minha gravidez, com o meu bem-estar do meu bebê, do Newton, meu filho. Até ele acho que ele ficou de assistir, nem sei se ele está assistindo. E eu fiquei muito preocupada, mas assim, eu queria que ela tivesse voltado. Entendeu? Eu fiquei até uns dias, porque eles atrasaram um pouco, aí eles falaram para mim assim, olha, a gente vai te avisar, você vem e de repente ela poderia voltar. Né? Mas aí não prosperou isso aí. O Marcelo Ítio, que é um grande... Marcelo, meu querido, ele é um dos maiores maquiadores, e ele me conheceu nessa época. Ele está falando assim, te conheci desde essa época. Foi mesmo. Foi antes até, Marcelo, que você me conheceu. Ele fazia as minhas maquiagens e faz, ele é maravilhoso. Tá aí Foi nos bom você falar assistindo aqui também. nisso, que a Nilza, que está aí abaixo do Marcelo, ela fez uma pergunta aqui também. Ela perguntou para você qual que é o segredo de você permanecer tão linda assim. Qual que é o seu segredo de Ai, olha, beleza? eu nunca fiz plástica, né? Eu tenho 58 anos, mas eu uso muito óleos no meu corpo, na minha pele. Tomo muita água. E olha, Marcelo querido, todo mundo aí assistindo. E com muita fruta, muito legumes, não bebo, não fumo. E durmo muito, acho que dormi também. E outra coisa, uma coisa mais importante, chama DNA. O DNA, meu DNA, entendeu? Minha mãe Verdade. tem 81 anos, linda, meu pai tem 84. Então, assim, existe o DNA e existe também, eu não pego sol, né? Porque eu tenho medo de ficar com melasma, ou senão com manchas. Então, eu uso muito, eu tenho um segredinho, gente, que é o seguinte. Você compra óleo de copaíba com hipoglós, um pouquinho de açúcar e faz uma máscara, massa daqui que vai, né, trabalhando, e depois você só passa aqui assim, ó, óleo de copaíba. Óleo de copaíba que eu uso. Eu passei um tempo, né, na Amazônia antes de casar, e eu com a tribo indígena, nos Tuquarramães, e eu sempre fui muito aventureira. E lá eu via que quando eles chegavam machucados, eles colocavam óleo de copaíba e tomavam óleo de copaíba. Óleo de copaíba você pode tomar até 3 gotinhas. Então é isso, muita água, você tem que hidratar muita pele. E outra coisa fundamental para você estar com a energia, pensamento positivo, gratidão, agradecer o seu corpo, agradecer quando você estiver cuidando da sua pele, agradecer. A gratidão nos coloca plena, entendeu? Nos coloca com alegria constante. Você precisa... a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, enche o teu coração só de coisas boas. E só profere coisas boas, só alegria, positividade. Entra na frequência de energia positiva. Não coloca lixos dentro de você. Perdoa, ame, se alegra, seja grata. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto de coisas que você traz para você e você vai trazendo energia boa. É como você regar a sua essência só com coisas boas, né? E ele está falando, que lindo escutar você falar, amiga. Porque na vida você não pode, de maneira nenhuma, deixar que a outra pessoa contamina você. Você tem que neutralizar tudo que vem
para te deixar triste, neutraliza. Pensa o Niquê. Ai, eu tô viva, olha como eu estou bem. Todo dia eu passo na frente do espelho, nossa, eu sou linda. Meu Deus, como eu sou linda. Eu falo para mim, sabe? Sim. Eu agradeço, Deus, muito obrigada, porque o Senhor me deu um livramento, porque eu sou perfeita, porque eu tenho saúde. Muitas coisas passam na nossa vida. E você tem que permanecer buscando sempre a alegria, a compaixão, a gratidão, o amor, porque aí você vai entrar num patamar e numa frequência de energias boas. Então, vai vir pessoas que você esteja naquela frequência energética. E é isso que eu falo para as pessoas. Não se contamine. Não deixa que a tristeza venha. Sempre traga a esperança para dentro de você. Lembra daquilo que te traz alegria. Fortalece a sua essência, a sua autoestima. Assim, nós vamos estar protegidos através da nossa imunidade. A nossa imunidade, ela depende do nosso estado de espírito, da Faz nossa sentido. alimentação, né? Com certeza. Então é isso. Então, Nilza, respondida a A sua alegria pergunta aí, eu espero que ela anotou tudo, que são vários ingredientes, hein? não São muitas é. coisas. Cristel, vamos continuar então. Quando a novela terminou, a Joseli Aparecida e o Tiago já te quer saber. Você parou de fazer novelas? Você teve decepção com a carreira de atriz ou você não recebeu convites? O que aconteceu que, de certa forma, você não parou, você não voltou mais a atuar? Eu vou só pedir que você, se puder ser breve, porque o nosso tempo vai acabar um pouquinho, daqui a pouquinho o Instagram me notifica, e eu quero falar rapidamente sobre alguns pontos antes da gente terminar, ok? Não, eu depois da novela, fui ser mãe, né? Fui ser mãe. Fui cuidar do meu filho, fui depois para Paraíba, fui morar lá. O meu marido queria ser deputado e eu fui ajudá-lo. E eu fundei eu tive uma fundação, eu tenho uma fundação que chama Fé, Esperança e Caridade. Eu parti para fazer uma obra, né? Um propósito, uma outra missão. E depois também, assim, eu vi tanta coisa, eu estava tão plena, tão feliz sendo mãe, que eu não queria muito fazer outras coisas. Eu tinha o quê? 34 anos de idade e, e fui morar fora, fui viajar, fui cuidar da família. Foi isso. Ótimo. Cristel, eu tô falando, eu acho que eu tô falando seu nome errado. Não Cristel, eu tem tô falando problema. certo? Ah, repete para mim, por favor, eu quero falar certo. Cristel. Cristel. Eu tenho medo de falar, não gosto de falar nada errado. É, bastidores. Tem alguma coisa que aconteceu no bastidores, ou da novela Chica da Silva, ou com você, ou com outro ator que você viu? Alguma história que você lembra que você possa contar pra gente brevemente? Olha, deixa eu responder uma pergunta aí. Eu morava em João Pessoa, em Camboinhas, né? Na Paraíba. Perguntaram para mim que ele é paraibano. E eu amo a Paraíba. Veja bem, ele era muito bravo, né? A Vancini. Então, às vezes, ele dava cada chacalhada assim, a gente ficava, mais nada que eu queira falar, né? Mas ele não era fácil, não, viu? E na atualidade, o que você tem feito? Quais são os seus planos? O que você tem para compartilhar com a gente? Olha, eu me tornei, quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, né? Filho, né? Que é a Rebeca. Eu morava nos Estados Unidos e, de repente, eu comecei a fazer joias. Mais uma rasteira que a vida me deu, quando eu estava morando lá. Meu marido me separou de mim. Eu estava grávida de uma filha, da Rebeca, que foi indução in vitro para ter uma menina. E aí eu comecei a fazer joias. Então, assim, tem 20 anos que eu tenho a minha própria grife, que é a Cristel Bianco.
né, joias. Eu viajei o mundo inteiro fazendo exposições. Eu trabalho com a Fundação FEC. Hoje eu me capacitei e me formei como Master Coach. Sou palestrante. Então, assim, eu gosto muito, eu gosto de gente. O meu trabalho hoje é trabalhar com pessoas. É poder auxiliar pessoas a enfrentamento de pessoas que sofrem de violência, de pessoas que perderam tudo, pessoas que estão em depressão. Então, assim, a minha missão hoje é ajudar pessoas. Então, eu amo fazer isso. Então, eu uso a minha arte hoje como atriz e como com essa desenvoltura que eu tenho de externar os meus sentimentos. Então, hoje, eu sou embaixadora da paz pela Universal Peace Federation. Eu sou hoje um imortal pela Academia de Ciências e Letras do Estado de São Paulo. Eu sou embaixadora de uma editora chamada Libra. Então, assim, o meu trabalho hoje é voltado mesmo para social, um trabalho social que eu amo fazer isso, né? Resgatar pessoas, ajudar pessoas a sair do buraco, de levantar, porque eu vivi muitos momentos assim, e eu sempre ressurgi das cinzas. E nada pode calar a voz de uma artista, de uma mulher que sabe o que quer. Então, essa é a minha missão hoje. O que eu mais faço hoje eu sou palestrante, eu faço mentoria, eu faço workshop, todo voltado para auxiliar pessoas, motivacional, e também é isso que eu me encontrei. Encontrei o meu lugar, que é com as pessoas, com o povo, mulheres e homens. Não deixei de estar próximo às pessoas, aos seres humanos, que para mim, se me fechar uma cortina e eu não tiver mais essas pessoas perto de mim, eu vou ser uma pessoa muito triste. Mas hoje não é mais o teatro. Eu fiz também um filme maravilhoso que põe a mão no fogo. Então, eu estou cheguei a ver o trailer, disposta muito bom. a trabalhar. Né? Você viu o filme? Vi o trailer. Não cheguei a ver o filme completo, mas vi o trailer. Então, um filme assim, religioso, né? Hoje eu quero continuar fazendo o que eu faço, né? Ajudar, auxiliar, ajudar pessoas. Essa fundação, hoje nós temos no Rio de Janeiro uma subsede. Eu tenho 2 ônibus com clínica ginecológica e dentária que ajuda as pessoas na Paraíba. Já mais de 30 mil pessoas já passaram pelo nossa ajuda, né? Como nos nossos ônibus. Então, a minha vida hoje é pautada em não fechar os olhos, não desviar o olhar daquele que precisa e necessita. E se me convidar para fazer novela, com certeza, né, eu vou fazer com o maior carinho, porque eu sou uma artista, eu sou uma atriz, e eu vou morrer atriz. Eu nasci atriz e vou morrer atriz. Agora, não é porque eu não tenho um trabalho que eu vou ficar desesperada. Eu sempre tive medo, por isso que eu fui fazer outras coisas. Eu sempre tive medo de passar por necessidade ou de não ter a televisão, não ter o palco e ficar desesperada. Por isso que eu sou essa multifacetada, né? Faço várias coisas, porque a minha alma é inquieta. Eu adoro criar, adoro realizar e adoro servir. Por isso que eu faço essas monte de coisas. Ótimo. Crista, muito obrigado por esse momento com a gente. Foi muito especial. Eu estava esperando assim, muito ansioso. Fiquei muito calado aqui, porque eu queria te escutar. Você é o tipo de pessoa que a gente tem a oportunidade de conversar, a gente quer escutar, que a gente quer aprender de você. E foi um ótimo momento, tanto para mim quanto para os seus fãs. E quem não era seus fãs odiava a Emerenciana, eu vi aí passando mensagens, dizendo que te amou, que já é sua fã. Então você tem essa luz para compartilhar com as outras pessoas. Muito obrigado de coração. E primeiramente por você ter dado a oportunidade de aceitar essa live. Então, obrigado mesmo de coração. A gente se vê
numa próxima, quando você quiser. Nosso Instagram está aqui aberto para você, vai ser ótimo te ouvir. Obrigada. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Olha que esse cenário maravilhoso, ó. Lindo. Meu cenógrafo, olha como tá lindo. Meu cenógrafo fez toda a cenografia, tá ali. Trabalha comigo, meu produtor, né? Que é o Felipe Belo. E nós estamos aqui muito gratos, muito obrigada, gratidão. E estou aí para, se tiver algum produtor, diretor, autor, quiser me convidar, estou disponível. Tá bom? Beijo. Fique com Deus. Beijo, Cristel. Tudo de bom? Boa noite para você. Ah, eu esqueci. O Reinaldo, o contratador Felisberto, mandou um abraço para você. Eu estava conversando com ele essa semana e ele mandou um abraço para você. Meu maridão. Obrigadão. Tchau. Beijo. Obrigado a todos. Beijo. Graças a todos. Nos vemos em nossa próxima live. Bye, bye, bye. Tchau, pessoal. Gracias, tchau. Gracias a todos. Muchas gracias. Gente, eu quero agradecer. Acabei de fazer uma live poderosa sobre Chica da Silva. Esse épico incrível. Quero agradecer ao Thiago, quero agradecer a todos que participaram para mim. E eu me emocionei muito ontem, quando eu estava assistindo. Aí vem na memória tudo que eu tive que passar, né? Porque teve uma cena que foi muito difícil para mim. Muito difícil. Foi uma cena, para mim, a cena mais difícil, assim, que foi em termos de esforço físico, esforço emocional e um pavor de fazer mal ao meu filho. Foi quando a Emereciana Caldeira Brantes, ela foi para o pátio, onde os escravos estavam todos amarrados e ela teve que chicotear todos ali. Uma curiosidade, um segredinho. Tinha uma ambulância e fotos que eu vou divulgar daqui a pouco. Olha aqui o meu produtor, Felipe, montando o cenário pra gente fazer agora a live das 18h30. E a gente quer trazer uma coisa meio época, né? Olha que lindo. E aí ele vai ficar aqui, né? A gente tá querendo fazer uma coisa. Já fiz umas fotos que eu vou divulgar daqui a pouco.